All the Young Dudes, capítulo 54, terceiro ano. Marlene. Então, e sobre o verão? James perguntou, tomando cerveja amanteigada no Três Vassouras, no último fim de semana de Hogsmeade, antes dos exames. Sirius e Remus grunhiram em uníssono. Você sabe que eu não posso, Remus começou. Eles nunca vão me deixar. Sirius terminou. Eu não vejo porquê, no entanto, James respondeu inocentemente. Vocês dois vieram pro Natal. Sim, mas há uma regra sobre eu ficar em St. Edmunds durante todo o verão. Remus deu de ombros. Enquanto estou lá, tenho que seguir a lei trouxa. Você não pode visitar ninguém quando está sob o cuidado deles, a menos que sejam parentes. E você sabe como a minha família é. Sirius suspirou pesadamente. Mesmo depois do Natal, e acho que foi apenas para me manter fora do caminho, para ser honesto. Red já me disse que eu sou esperado. Quando você falou com Regulus? James ergueu os olhos, surpresos. Sirius se mexeu ligeiramente em seu banquinho, parecendo constrangido. Outro dia. Não valeu a pena mencionar, só ouvi por um minuto. Eu estarei lá durante todo o verão, James, disse Peter em voz alta. Sirius revirou os olhos, obviamente, mas James sorriu e deu um tapinha no joelho de Peter. Sim, ótimo, cara. Pelo menos eu terei você, não é? Talvez eu consiga fazer uma viagem ao Beco Diagonal, disse Sirius, animando-se um pouco. Já pensei sobre isso, e se você levar a capa da invisibilidade, talvez possamos pensar algo. Os três começaram a conversar animadamente sobre o plano. Remus os deixou. Desde que ele colocou um fim ao plano dos animagos, os marotos estavam um pouco perdidos. Eles precisavam de algo para usar a sua energia criativa e geralmente tinha que ser, pelo menos um pouco ilegal. Moony, James disse de repente. Onde fica St. Edmunds exatamente? Bosque de Epping, Remus forneceu prontamente. Por quê? A gente podia ir te visitar. Não. Remus disse isso com tanta força que as cabeças de Sirius e Peter se ergueram, alarmadas. Remus engoliu em seco. Não faça isso, ok? É uma má ideia. Suas entranhas se agitaram. A humilhação que sentiria se seus amigos vissem como ele vivia, de onde ele veio, seria demais para suportar. O que eles diriam quando vissem suas roupas trouxas cinza sem graça? Ou os rostos ásperos ou os nós nos dedos roxos dos outros meninos? Os blocos de concreto e as construções portáteis da vizinhança e o pedaço de grama amarelado na frente. Eles seriam pena dele. Vou escrever, ele disse apressadamente na esperança de acalmá-los. E vocês podem me dizer tudo o que fizeram. Espero poder ir à sua casa no Natal, Potter. Talvez você não vá, Sirius disse de repente. Lua cheia no dia 29 de dezembro. Remus olhou para ele estranhamente. Ele se orgulhava de ter uma excelente memória, mas Sirius levava a melhor quando se tratava dos ciclos lunares. James riu. Como é que você memorizou cada maldita lua cheia dos próximos 50 anos, mas você não consegue receber mais do que um aceitável em astronomia? Algumas coisas são importantes de lembrar, outras não. Sirius deu de ombros, esvaziando sua caneca. E não saber as constelações é algo que realmente irrita meus pais, então... Meados de maio de 1974. Remus bocejou e fechou seu livro. Ele havia estudado muito, mais do que o suficiente. Estudado demais, se você perguntar a Sirius. Mas então tudo era muito mais fácil se você tivesse a sorte de ter a fortuna de parentes ricos e mortos. Alguém com as perspectivas de Remus não podia se dar ao luxo de relaxar. A biblioteca ficava aberta por horas estendidas durante o período de exames, mas mesmo assim estava quase fechando, com apenas alguns alunos muito mais velhos deixados para trás, piscando sonolentos para seus textos. Lily, Mary e Marlene foram para a cama há pelo menos uma hora. Ou Remus achava que sim, pelo menos. Os dias se tornavam muito repetitivos no início do período letivo e o tempo não parecia mais verdadeiramente linear. Havia dias que ele não ia para o lado de fora. Exausto, se levantou, esfregou os olhos e carregou uma pilha de livros de volta para as estantes de estudo das criaturas mágicas. Descobriu que poderia deixar Madame Pince de bom humor se ele próprio arrumasse os livros e não precisava de muito esforço. Ele gostava de ficar na biblioteca até tarde. Era quieto e tranquilo.
Crescer num lar de crianças e dividir um quarto com os marotos deu a Remus poucas e preciosas oportunidades de paz e sossego. Ao chegar na última fileira de prateleiras, ele avistou uma pequena figura curvada, profundamente adormecida sobre uma pequena mesa. Levantando nas pontas dos pés, ele reconheceu o cabelo loiro espalhado sobre as páginas de um livro aberto. Marlene? Ele sussurrou enquanto se aproximava. Marlene! Ele tocou em seu ombro suavemente. Ela saltou violentamente, rápida o suficiente para dar um susto em Remus, então olhou ao redor com olhos confusos e turvos. Remus? Você dormiu, explicou ele, mantendo a voz baixa. A biblioteca está fechando em breve. Ah, não! Ela parecia perturbada, olhando para seu pergaminho que estava em branco. Ela espalhou um pouco de tinta na parte superior, mas nada demais. Ah, não! Ela disse novamente, desamparada. Está tudo bem, Remus tentou animá-la. Você obviamente precisava de um descanso, Ainda tem algum tempo antes do início dos exames. Tenho tantas revisões para fazer. Não consigo me lembrar de nada sobre Krupis. E você? Vamos. Remus se esquivou da pergunta. É melhor irmos ou o Pince vai brigar com a gente. Marlene acenou com a cabeça, atordoada, e se levantou, deixando que ele a conduzisse através do labirinto de estantes. Quando saíram, ela começou a murmurar para si mesma. Krupis têm caudas bifurcadas, são cautelosos com os trouxas e se parecem um pouco com Cocker Spaniels. Jack Russells. Remus corrigiu sem pensar. O quê? Mesmo? Você tem certeza? A garota agarrou em seu braço em pânico irracional com essa informação. Sim, disse Remus, recuando, incapaz de se livrar do aperto de Marlene. Ah, claro que você tem certeza, ela disse tristemente, finalmente o deixando ir. Você é o melhor da classe. Você também é muito boa. Remus começou, mas parou. O rosto de Marlene se contraiu e ela começou a chorar. Eu não consigo. Eu vou reprovar em tudo. Ela lamentou alto. Um grupo de sonserinos que passava riu dela antes que Remus apontasse sua varinha ameaçadoramente para eles. Marlene, ainda chorando, se jogou em Remus, os braços em volta do pescoço dele, enquanto soluçava em seu ombro. Pego de surpresa, Remus tentou acariciá-la gentilmente enquanto o corpo minúsculo dela tremia contra o dele. Ele nunca tinha sido abraçado por uma garota antes, exceto a mãe de James, e isso dificilmente era a mesma coisa. Ele não gostou. Seu ombro estava ficando molhado. Marlene estava completamente alheia à sua estranheza, no entanto. Eu sou uma porcaria, ela fungou. Eu estraguei tudo. Nunca vou ser tão boa quanto Danny ou mamãe, ou você, ou Lily. Você é melhor que Mary, hein? Mas Mary tem um namorado e todo mundo gosta dela e ninguém gosta de mim. Ela chorou ainda mais. Nesse ponto, Remus decidiu que ele estava definitivamente perdido. Deu um tapinha nas costas dela, sem jeito mais uma vez, e disse: Eu vou ir buscar Lily, ok? Não, está tudo bem. Marlene se afastou, ainda fungando. Seu rosto normalmente pálido agora estava vermelho e manchado, seus olhos cinzas ainda brilhantes. Vou apenas lavar meu rosto. Ela gesticulou em direção ao banheiro feminino mais próximo. Você espera por mim? Ok. Ela desapareceu e Remus caiu pesadamente contra a parede. Ele agora estava carregando ambas as bolsas de livros e seus ombros doíam com o peso. E o que os outros fariam nessa situação? James seria cavalheiresco, obviamente. Ele provavelmente saberia exatamente o que fazer para impedi-la de chorar. Peter nunca se colocaria nessa situação em primeiro lugar. E Sirius? Bem, Remus achava que Sirius provavelmente seria tão ruim quanto ele, na verdade. Ele também não era bom com emoções, mal conseguia lidar com as próprias. Ainda assim, Remus sabia que a coisa certa era esperar e levá-la de volta para a sala comunal, então o fez. Não que Remus não sentisse simpatia por Marlene. A pressão sobre todos era enorme, era difícil de ignorar. Era mais a sua aversão geral por choros. E é claro que ele nunca gostou de estar perto de pessoas chorando. O deixava nervoso. Marlene parecia muito melhor quando saiu do banheiro. Um pouco corada, mas pelo menos ela estava calma. Desculpa. Ela sorriu para ele timidamente. Eu me sinto boba. Tá tudo bem. Remus encolheu os ombros. Se perguntou se poderia devolver a bolsa dela agora. Seus braços doíam muito e seu joelho ruim estava dolorido, além de seu quadril.
Não, provavelmente não. Não era uma coisa muito James a se fazer deixar uma garota carregar suas próprias coisas. Ela também não se ofereceu para pegar sua bolsa de volta. Felizmente, eles não estavam muito longe da torre da Grifinória. Estou sendo boba, disse ela enquanto caminhavam. Eu sei que estou. Meu padrasto odeia quando eu fico desse jeito, diz que isso o deixa louco. Então mamãe fica com o pior. Danny diz que preciso ficar mais forte e parar de agir como um bebê, mas... Quem é Danny? Remus perguntou um pouco perdido. Meu irmão, ela parecia surpresa. Tenho certeza de que o mencionei. Ele é um batedor para os canhões de Shudley. Ah, certo, sim, eu sabia disso. Remus acenou com a cabeça. Deve ser por isso que você é tão boa. Eu não sou tão boa quanto Danny. Bem, Remus tentou encolher os ombros sob o peso dos livros. Você tem apenas 14 anos. Aposto que seu irmão não era tão bom aos 14 anos. Você venceu Sirius e ele é muito bom. Você acha mesmo? Sim, Remus respondeu casualmente. Obviamente. A Grifinória ganhou a Copa novamente este ano, não foi? Por causa de James. É, bem, mas James é louco. Você não quer ser como James. Você não vai contar a Mary o que eu disse, vai? Não. Ele já havia esquecido o que ela disse sobre Mary, para ser honesto. Ela é minha melhor amiga, Marlene fungou. E eu não tenho inveja dela nem nada. Ela só... Bem, ela gosta de se exibir, sabe? Ela é tão engraçada e tagarela e tudo mais. Às vezes eu me sinto um pouco... Quero dizer, ela já saiu com Sirius e agora ela tem aquele namorado trouxa e eu acho que o professor Ferrox gosta dela mais do que de mim. Ele é um professor, Remus disse. Ele gosta de todos igualmente. Enfim, você é engraçada. James está sempre falando como você faz todo mundo rir nos treinos de quadribol. Mesmo? Ela pareceu corar novamente com a notícia. E quanto a... E quanto a Sirius? Ele acha que eu sou engraçada? Sim, óbvio. Remus acenou com a cabeça, satisfeito por ela finalmente estar sorrindo de novo. Todos nós achamos. Sua imitação de McGonagall é a melhor. Isso pareceu satisfazê-la, e quando eles chegaram à sala comunal, Marlene parecia positivamente alegre. Eu vou te ajudar com o Krupp, se quiser, Remus disse enquanto eles subiam pelo buraco do retrato. Podemos fazer isso amanhã na hora do almoço. Obrigada, Remus. Marlene colocou os braços em volta dele novamente em um abraço rápido. Ela pegou seus livros e subiu as escadas para seu dormitório. Remus deixou escapar outro suspiro, cedendo levemente de alívio. Porque isso sempre acontecia com ele. Talvez ele precisasse começar a ser mais malvado. Atrás dele, alguém assobiou alto. Ele nem precisou se virar para saber quem fora. Lá vem ele! Cuidado, senhoras! O galã número 1 da Grifinória passando! Sirius gritou quando Remus foi se juntar a seus amigos perto da lareira. James estava imerso em um livro, mas olhou para cima e deu uma piscadela para Remus. Você vai ter que nos contar o seu segredo, Moony, Sirius continuou. Você parece conseguir todas as garotas. Ela é apenas uma amiga, você sabe disso. Onde está Peach? No banho, respondeu James. Pirraço o atacou com uma jarra de creme de leite do jantar de ontem. Sim, esse foi mesmo o som que ele fez. James sorriu voltando ao livro. Graças a Merlin você voltou. Sirius se dirigiu a Remus. James está tão chato hoje. Estou revisando, James disse calmamente, virando uma página. Você também deveria estar. Eu cansei de revisar por hoje. Remus sorriu. Quer um jogo de Snap? Eu já te disse recentemente o quanto eu te amo. Cala a boca e pega as cartas. Too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. All the Young Dudes, capítulo 55, terceiro ano, Greyback. Sexta-feira, 28 de junho de 1974.
Sem surpresa, Sirius atingiu notas obscenamente altas em tudo exceto astronomia, sem nem mesmo levantar um dedo para estudar. Nesse ponto, Remus não tinha certeza se Sirius realmente tinha algum estranho dom puro sangue ou se ele era apenas um gênio não reconhecido. Remus não se importava de nenhuma maneira. Ele próprio ficou em primeiro lugar em trato das criaturas mágicas, runas e história da magia, e em segundo lugar em aritmancia depois de Sirius. Muito bem, garoto! Ferox deu um tapa nas costas dele no café da manhã. Na manhã seguinte, a que os resultados saíram. Meu melhor aluno? Obrigada, professor. Remus sorriu, sentindo-se tonto de prazer. Eu tenho alguns livros, se quiser emprestado durante o verão. Apareça no meu escritório antes de ir, hein? Olha quem é o favorito do professor, Sirius brincou enquanto o homem alto e jovial se afastava, assobiando uma melodia alegre. Remus não respondeu, ele estava muito satisfeito consigo mesmo. Não posso acreditar que é até o 4º ano agora, James disse, limpando os óculos em suas vestes. Oh, você tem que continuar me lembrando, Sirius gemeu, largando o garfo e a faca. Tenho muito o que fazer durante o verão, James respondeu. Vai passar voando. O que vocês vão fazer no verão? Remus perguntou desconfiado. Planejar as pegadinhas do próximo ano, obviamente, Sirius disse, um pouco rápido demais. Temos que ficar à frente, Remo, meu rapaz. Temos uma reputação a manter. Era o último dia oficial do semestre, então Remus decidiu ignorar o fato de que isso era claramente uma mentira. Ele teria todo o verão para ficar paranoico sobre os outros 3, o deixando de fora. Não havia necessidade de se preocupar com isso ainda. Depois do café da manhã, ele queria ir direto ver o professor Ferox, mas achou que isso poderia parecer um pouco ansioso demais. Além disso, os outros 3 certamente iriam querer ir com ele, e Remus não suportava a ideia de Ferox conhecer Sirius e James. Ele sem dúvida ficaria encantado com o carisma natural deles e se perguntaria por que achava que Remus era especial. O quarteto subiu as escadas e fez as malas. Isto é, James, Remus e Peter fizeram as malas. Sirius andava pelo quarto tentando distraí-los, jogando livros e roupas pelos ares, ligando e desligando seu toca-discos. Vai ter que ser feito, quer você goste ou não, James repreendeu com as mãos nos quadris em uma imitação muito boa de sua mãe. Você faz para mim como no ano passado, Sirius respondeu, de pé em sua cama e tentando fazer flexões penduradas na estrutura da cama. As vigas de madeira antigas rangeram. Remus fechou seu próprio malão. Seu canto da sala parecia muito vazio, sem o caos usual de livros, papéis, penas e roupas espalhadas sobre ele. Ele foi até a vitrola para dar uma última carícia afetuosa nas capas de seus álbuns favoritos. Os verões eram tão quietos sem a música de Sirius. A diretora só ligava o rádio uma vez na semana, na Rádio 3 Coral Evensong. Mooney, James disse de repente, você não tem que ver a Madame Pomfrey? Sim, mas não agora. Remus ergueu os olhos, surpreso. Bem, quero dizer, se você terminou de fazer as malas, pode ir, certo? Quando eu terminar as coisas de Sirius, iria sugerir que todos nós saíssemos para dar uma volta em suas vassouras e você odeia voar, então... Sério? Ok, então, Remus assentiu, sentindo-se inexplicavelmente magoado. Não era típico de James expulsar você do quarto. Veremos você no jantar, certo, Mooney? Sirius perguntou, balançando para frente e caindo de pé com a agilidade de um ginasta. Acho que sim. Remus saiu da sala, sentindo-se como estivesse sendo escoltado de uma festa para a qual não foi convidado. É justo. Ele não gostava muito de voar, mas isso geralmente não importava. Muitas vezes, ele se sentava nas arquibancadas e lia seu livro enquanto os outros se divertiam no ar. Ele não teria se importado em fazer isso dessa vez. Ele tinha que ver a Madame Pomfrey de qualquer maneira, então ele foi para a ala hospitalar, lutando para se livrar daquela sensação desagradável de exílio. Você está muito quieto, querido, a Medibruxa comentou enquanto contemplava suas verificações de fim de ano. Não está ansioso para suas férias? Não, não muito, respondeu ele. Você vai sentir falta de seus amigos? Ela estalou a língua com simpatia. É uma pena, eu sei. Ainda assim, imagino que você tenha muitos amigos trouxas com quem brincar.
Remus não se incomodou em responder. Madame Pomfrey era muito gentil e não tinha um único traço ruim em si, mas ela, como a maioria dos adultos, podia ser incrivelmente densa. Em particular, Remus esperava que o verão que se aproximava fosse tão lucrativo quanto o anterior. Se Craig ainda estivesse por perto, talvez pudesse ganhar algum dinheiro. Ele provou ser capaz, poderia até pedir mais do que apenas cigarros. Ela lhe deu as mesmas instruções do ano anterior. Coma bem, faça exercício e descanse. Vejo você no início de julho. Ela sorriu serenamente e ele se sentiu consolado com a ideia de que pelo menos não estaria completamente isolado da comunidade bruxa. Tendo resolvido isso, Remus considerou voltar para o dormitório. Talvez todos eles tivessem acabado de falar sobre ele, ou seja lá o que for que eles precisavam fazer enquanto ele estava fora do caminho. Talvez eles já tenham voado. Ele não os invejava por isso. James achava que, se Sirius estivesse irritado ou muito nervoso, uma boa hora de exercício era a melhor coisa. E geralmente era. Além disso, era uma das poucas vezes que Peter não ficava de fora. Apesar de sua falta de jeito em terra, Pettigrew era surpreendentemente bom com a vassoura. Sem dúvida, um resultado do treinamento implacável de James. Era realmente o momento perfeito para ir ver o professor Ferox, é claro, mas Remus demorou. Se sentiu repentinamente muito tímido, nunca tendo ido ver um professor sozinho antes, a menos se tivesse tomado bronca, é claro. Caminhando lentamente, eventualmente teve que fazer uma escolha direcional em um determinado corredor e decidiu que era melhor acabar logo com isso. Remus bateu timidamente na porta do escritório de Ferox, embora estivesse ligeiramente entreaberta. Seu coração batia forte no peito e ele se viu meio que torcendo para que seu professor não estivesse lá afinal. Remus não pôde deixar de se lembrar com certo embaraço de como apenas algumas semanas atrás ele quase veio correndo para Ferox em um momento de pânico apenas para reconhecer que era uma ideia terrível no último minuto. Entre! A voz alegre de Ferox ecoou de dentro da sala. Remus endireitou os ombros e entrou. Sr. Lupin! Ele não estava sentado em sua mesa. Remus achava que nunca tinha visto Ferox sentado, exceto na hora das refeições. Ele estava sempre se movendo. Agora mesmo, o homem estava embalando um pequeno baú, enquanto Achilles, o Knizzle, observava em silêncio do parapeito da janela. Mesmo depois de um ano de aulas com Ferox, Remus ainda estava um tanto surpreso com seu professor. Sua presença gigantesca não havia diminuído, sua juba de cachos cor de areia ainda era gloriosa, seu rosto ainda heróico com os traços decididamente esculpidos. Olá, senhor. Olá, senhor. Remus sorriu ao entrar, fechando a porta atrás de si. Você pediu para me ver? De fato, eu pedi. Ferox sorriu amplamente, acenando para uma pilha de 5 livros em sua mesa. Esses são para você se tiver espaço em seu baú. O livro definido que eu achei para o próximo ano e algumas outras coisas que achei que poderiam interessar a você. Remus se aproximou da mesa e dedilhou os tomos encadernados em couro com cuidado. Obrigado, professor, disse ele calmamente. Ele nunca tinha recebido um presente tão grande antes. Ferox acenou com a cabeça, sentando-se finalmente, gesticulando para que Remus fizesse o mesmo. Cerveja amanteigada? Ele retirou algumas garrafas da gaveta inferior de sua mesa. Obrigado, professor. Remus repetiu, aceitando a garrafa e sentando-se. Achilles, no parapeito da janela, espreguiçou-se, bocejou e depois se enrolou para dormir pacificamente. Remus sentiu que deveria dizer mais alguma coisa. Dumbledore normalmente me envia meus livros e outras coisas, ele ofereceu. Você não precisava. Bem, eu sei que você fica um pouco fora de alcance durante as férias, então achei que você gostaria de começar. Ferox continuou a sorrir, seu grande sorriso fácil. Remus sentiu um estranho tipo de calor percorrendo seu abdômen. O que era estranho, porque ele ainda não tinha bebido sua cerveja amanteigada. Gentil de sua parte, ele disse, olhando para os livros novamente, desconfortável com muito contato visual. Não é caridade, Remus, eu prometo, Ferox disse, tranquilizador. Eu sei como é. Veja bem, vim para Hogwarts com quase tão pouco quanto você, nascido trouxa, criado pela minha avó, claro, ela nunca entendeu nada do que eu fiz aqui, abençoe seu coração. Remus piscou.
Era uma notícia interessante. Ele presumira que a maioria dos professores de Hogwarts, na verdade a maioria dos adultos que ele respeitava, fossem todos puro sangue. Foi um imenso alívio saber que esse não era o caso. Nós, crianças perdidas, temos que ficar juntas, né? Remus piscou para ele. Sim, Remus continuou a concordar enfaticamente. Então, você nunca teve problemas em conseguir um emprego ou coisas assim, depois da escola? Bem, sempre haverá pessoas que não conseguirão ver além de seu status sanguíneo, não importa quem você seja, disse Ferrex com um sorriso irônico em sua voz. Mas você aprende muito rápido como provar que estão errados. Bem, eu não preciso te dizer como. Não, Remus concordou. Ele tomou um gole de sua cerveja amanteigada. Então, você também é órfão, professor? Eu sou. Criado na sarjeta também. Você não acreditaria o quanto eu fui zoado pelo meu sotaque naquela época? Mary e Marlene acham que você soa como Paul McCartney, disse Remus. Ferrex riu, uma risada grande, alegre e ofegante. Terei que me lembrar disso na próxima vez que estiver na ativa? Remus se sentiu corar ao ouvir Ferrex falar assim. Só serve para mostrar, disse Ferrex. Você nunca sabe o que as outras pessoas vão pensar de você. Portanto, nunca assuma nada, hein? Remus olhou para ele curiosamente, mas deu um pequeno aceno de compreensão. A expressão do professor se suavizou. Remus. Ferrex disse, tão gentilmente que era enervante. Há outra coisa que eu gostaria de falar com você. Remus estremeceu. Ele pensou que sabia o que estava por vir. Estava esperando por isso desde antes do Natal. Tudo bem se você não quiser falar sobre isso, disse o professor. É sobre o meu problema? É uma maneira de falar, Ferrex disse em um tom medido. Não sei se você sabe disso, mas conheci seu pai, Lyle, muito bem. Remus quase engasgou com a cerveja amanteigada. Ele não esperava por isso. Ferrex continuou. Nosso trabalho, muitas vezes, se sobrepunha. Você vê, eu era jovem, havia começado no departamento de controle de criaturas mágicas. Eu o conhecia de reputação, é claro, então tentei aprender o que pude, embora nunca tenha dominado bichos-papão como ele. Ok. Remus não sabia mais o que dizer. Você sabe muito sobre ele? Remus desviou o olhar para fora da janela. Ele não achava que poderia falar e olhar para Ferrex ao mesmo tempo. Ele era da Corvinal? Ele começou como se estivesse marcando itens em uma lista. Ele era bom em duelar, ele era bom com bichos-papões, dementadores e poltergeists, e odiava lobisomens, queria todos eles mortos e ele... Remus engasgou, querendo se levantar e sair da sala. Onde você ouviu tudo isso? Ferrex parecia chocado. Remus olhou para ele, embora tudo estivesse borrado em lágrimas agora. Parecia que todos os pensamentos desagradáveis e rancorosos que ele vinha tendo desde dezembro haviam vazado como veneno. Darius Barebones, ele disse, esfregando os olhos com força nas mangas de suas vestes, forçando-se a controlar. Conheci ele na festa de Natal dos Potter. Aquele velho bêbado! Ferrex retrucou rispidamente. Ele parecia irritado, mas não com Remus. Eu sinto muito, Lupin. Que coisa se ouvir. Não é verdade, você sabe? Ele não odiava eles? Bem... Ferrex inclinou a cabeça como se estivesse tentando ser diplomático. Ele estava preocupado com o perigo que os lobisomens representam para a sociedade, mas ele era um homem sensato, muito sensato para o ódio. Você é parecido com ele. Remus bufou amargamente com isso. É verdade, Ferrex disse com firmeza. Ele era um bom homem. Ele faria qualquer coisa por qualquer pessoa. Darius disse que achava que Lyle foi mordido por Greyback e é por isso que ele se matou. Você sabe sobre Greyback, então? Remus concordou. Ferrex parecia muito sério. Eu ouvi esse boato. Não ficaria surpreso se Dumbledore começou isso para proteger você, para ser honesto. Pessoalmente, nunca acreditei. Então, eu conheci você, é claro, e tudo ficou claro. É tão óbvio? Remus perguntou, levantando os dedos até a cicatriz em seu rosto, com mais de 1 ano agora, mas ainda dura e vermelha. Não. Ferrex balançou a cabeça. A maioria dos bruxos não reconheceriam lobisomens se... saltasse e mordesse eles?
Ferox riu, abafando o mau humor que se instalara no pequeno escritório iluminado. O senso de humor de seu pai também. Remus sorriu fracamente. Professor? Sim? O que aconteceu com Greyback? Ferox instantaneamente ficou sério novamente. Receio que não tenhamos certeza. Ele ainda está vivo e, no que diz respeito ao ministério, ainda é procurado por seus crimes. Não sei se eles vão pegá-lo, para ser honesto. Um homem maníaco, pelo que eu sei. Ele poderia me encontrar? Talvez. Remus ficou surpreso com a honestidade de Ferox. Ele não parecia tão preocupado quanto a maioria dos adultos em protegê-lo das verdades mais duras. Isso te assusta? O professor perguntou. Remus encolheu os ombros. Eu acho que sempre soube que vou encontrá-lo novamente. Você não deve sair procurando, eu não vou. Remus sabia que era uma mentira, mas também sabia que não havia nada que Ferox pudesse fazer para detê-lo. Se você tiver mais perguntas, quero que se sinta confortável para me perguntar. Ferox disse. Há alguns recortes de jornal antigos dentro do livro de cima. Ele acenou com a cabeça para a pilha que ele presenteou Remus. Eu pensei que você deveria ficar com eles. Coisas assim não devem ser escondidas das pessoas e você já tem idade suficiente. Obrigado, professor. Eu não te chateei? Não, professor. Bom, rapaz. Ferox se levantou, se inclinou sobre a mesa e apertou o ombro de Remus de uma forma amigável. Tente ter um bom verão, hein? Vejo você em setembro. Remus acenou com a cabeça, sentindo-se um pouco tonto com os eventos da última meia hora. Mesmo assim, ele ficou muito grato por ser dispensado e silenciosamente foi embora, carregando a pilha pesada de livros de volta para a sala comunal. Estava muito quieto na torre da Grifinória agora. A maioria dos adultos havia terminado de fazer as malas e, sem dúvida, estava lá fora aproveitando o ar livre. Os pensamentos de Remus se voltaram para Dave Gudgeon e ele os reprimiu. Uma crise emocional de cada vez. Os marotos também se foram, as coisas de Círio agora cuidadosamente guardadas em seu baú de serpente. O quarto estava abafado e quente. Remus sacudiu sua varinha para abrir as janelas. Então foi se sentar em sua cama e abrir o primeiro livro. Certamente, pressionados como folhas mortas entre a capa interna e a primeira página, 3 recortes de jornal amarelados. O Profeta Diário, abril de 1964. Ataques de lobisomem crescem. Seus filhos poderiam ser os próximos? O Ministério da Magia confirmou hoje que a recente onda de assassinatos nas comunidades Trouxa e Bruxa é obra das criaturas das trevas nomeadas lobisomens. Os funcionários do Ministério estão particularmente preocupados com o fato de, em muitos casos, as vítimas dos ataques serem crianças com menos de 10 anos. Um oficial, o respeitado especialista em criaturas das trevas, Lyle Lupin, falou e criticou o Ministério por medidas de segurança relaxadas e deliberadamente negligentes. Lupin afirma que o atual registro de lobisomem do Ministério é mal administrado e mantido, permitindo que certas facções anti-ministério usem essas brechas em seu benefício. O número atual de vítimas é suspeito de ser 17, mas deve aumentar à medida que a investigação continua e os perpetradores continuem a aludir à captura. Uma declaração do escritório dos Aurores é esperada ainda hoje. O Profeta Diário, Obituários, janeiro de 1965. Lyle Lupin, que morreu aos 36 anos, será lembrado como um especialista de renome mundial em aparições espirituais não humanas, por seu extenso trabalho com bichos papões e poltergeists, dementadores e, mais recentemente, seus esforços para reformar o Registro Nacional de Lobisomens. Lupin deixa sua esposa, a trouxa Hope Lupin, com quem se casou em Cardiff em 1959. O casal tem um filho pequeno, Remus John Lupin, nascido em 1960. A família pediu privacidade durante o período de luto. O Profeta Diário, fevereiro de 1965. Aurores à procura de Greyback. O Gabinete Auror está apelando para o público mágico por qualquer informação relativa ao paradeiro de Fenrir Greyback, lobisomem e suspeito de assassinato de crianças.
Greyback é descrito como um homem de 1,90 metros de altura, muito forte e sujo com a aparência de um mendigo. Bruxos e bruxas são avisados para que não se aproximem dele e considerem Greyback extremamente perigoso, mesmo na forma humana. O Auror, Alastor Moody, hoje fez uma declaração indicando que o Ministério acredita que Greyback está viajando com uma matilha de lobisomens, tornando-o ainda mais perigoso. Greyback é conhecido por ter uma preferência por crianças pequenas, mas Moody se recusou a comentar sobre as especulações que os lobisomens planejam formar um exército. O Ministério também se recusou a responder às alegações que eles tinham Greyback sob sua custódia na primavera passada e falharam em reconhecer a ameaça. Desde a morte de Lyle Lupin, um defensor de sanções mais severas aos lobisomens, tem havido numerosos esforços para melhorar o reconhecimento e registro de criaturas das trevas. A primeira vez que os leu, Remus nem mesmo usou seu auxílio de leitura. Na segunda, terceira e quarta vezes, ele o usou. Repetidamente, como se houvesse algo mais neles, como se pudesse sugar a verdade para fora. Não tinha mais respostas do que antes. E uma bola de fúria quente e raivosa começou a crescer dentro de seu peito, queimando mais fortemente a cada vez que ele relia e relia. As horas se passaram, a sala escureceu e, no fim, ele nunca desceu para o banquete. Notas do capítulo. Choral Evensong é o programa de transmissão externa mais antigo da BBC. O programa é uma transmissão do culto anglicano do Choral Evensong ao vivo de catedrais, capelas de faculdades e igrejas em todo o Reino Unido.